Pessoal, Síndicos do Vale, é o Jaime Roque aqui com vocês, diretor da Ortecom e integrante aqui do grupo dos Síndicos do Vale, o administrador. Hoje eu venho aqui com o meu amigo Valdemar Pereira, da Infinity Arquitetura e Engenharia. Ele é especialista, pós-graduado em perícias e patologias. É perito judicial em processos do Estado de São Paulo. E aí, Valdemar, tudo bom? Bom dia, Jaime, tudo bem? Isso daí. O que você tem para dizer para a gente sobre patologia? A patologia, ela é o estudo das doenças. Vamos pensar no corpo humano. O corpo humano, você pode ter, ele apresenta doenças. Então você tem que ter o cuidado para descobrir da onde surgiu, como surgiu a doença e como curar ela. Então a patologia é um prédio doente. Um prédio doente. Ela pode apresentar a doença na concepção ou durante o tempo de vida da construção. Entendi. Qual é a diferença, né, que existe entre o vício oculto e o vício aparente? O vício aparente, normalmente, é quando você já pega o imóvel, pega o prédio em si, você já consegue identificar o vício aparente, que seria o quê? Trincas, fissuras, rachaduras, problemas no piso. O vício oculto, ele já se enquadra em outro caso. Você só vai começar a perceber os vícios a partir do momento que você usa a construção. Então ele tende a demorar mais a aparecer os vícios. Então aquelas rachaduras que a gente tá vendo, fissura, tudo, ele entra nessa parte de vício aparente. Vício aparente. E no caso, o que não é visível ou que apresenta, porque o que acontece? Quando você pega a construção, tem dois poréns. Quando você pega a construção, ela pode não apresentar nenhuma trinca, nenhuma fissura, nenhuma rachadura. E com o tempo ela começa a apresentar. Aí seria um vício oculto, que ele precisou esperar o tempo de uso da construção para começar a aparecer. Quando que a gente tem que quando que o síndico tem que se preocupar com uma rachadura? Então, são três estágios: trinca, fissura e rachadura. Quando ele chega na rachadura, ele já está num estado mais avançado. Então, a partir do momento que se visualiza alguma trinca, alguma fissura, tem que ver a real causa dela. Por quê? Porque muitos são vícios construtivos. Então, ela tende a aparecer pela movimentação da construção em si, ela tende a aparecer. Mas se o síndico perceber que ela está evoluindo a ponto de virar uma rachadura, tem que se tomar um cuidado. Pode haver uma patologia ali, algo mais grave. Então tem que... O bom de você fazer, que a gente vai falar ainda, o bom de você fazer uma manutenção ou um acompanhamento técnico, e o bom do síndico ter esse conhecimento na área da patologia, é que ele mesmo vai conseguir identificar muitas coisas. Apareceu uma trinca aqui, tem que ficar de olho. Aí no próximo mês essa trinca aumentou um pouco. Visualmente você consegue ter uma noção disso. Porque aparecer trinca é normal em determinado... Em alguns casos sim, porque você tem o vício construtivo. Você tem a movimentação natural da construção. Prédio, né? Entendi. Então, quais são os cuidados que o síndico deve tomar quando recebe um condomínio com relação à parte de estrutura e nas áreas comuns? Então, seria justamente isso. Quando ele vai receber, quando ele vai assinar o documento, ele faz uma vistoria, analisa tudo com relação a acabamento, com relação a trincas, fissuras ou até mesmo a pintura. Ele analisa tudo e vê se está em conformidade. Se não tiver, ele já aponta para a construtora todos esses pontos. Mas ele sozinho não consegue fazer isso, né? Então, era isso que eu ia falar. O recomendado é ter sempre um profissional, um responsável técnico. Ele vai dizer, tanto para condomínio, vamos falar, você vai receber o condomínio, você precisa ter um responsável técnico. Você vai receber o seu apartamento, você precisa ter um responsável técnico. É um custo que, a longo prazo, que poderia acontecer vários problemas, se evitam, porque você só vai receber
depois que o profissional der o ok, o responsável técnico der o ok. Mesmo porque tem determinados prazos que alguns acham que, por exemplo, são 5 anos e é imediato, por exemplo, louça, Sim, encanamentos, não é 5 anos, né? São variados de acordo com a cartilha da Secov, né? sim. O que acontece? As normas técnicas e essa cartilha ajuda muito. Por quê? Porque elas apontam a vida útil de cada equipamento, de cada material. Fala-se em 5 anos, mas cada material tem um tempo. 5 anos, quando se fala, você fala na parte estrutural, na estrutura em si, que é até mais. Então, para cada item, tirando a parte estrutural, tem um tempo de garantia. Então, no caso do vazamento, você tem 2 sinais, né? Ele pode se enquadrar em um que só vai aparecer com o uso, que seria o vício oculto, depois o morador usando vai apresentar o vazamento, ou quando pegar, que seria o vício aparente, você já vai conseguir visualizar o problema. Entendi. Como fazer a correção das patologias apresentadas e o seu custo? Então, vamos falar em sistemas estruturais. Cada nível da patologia tem um custo. Se você conseguir achar ela no começo, vamos dizer assim, é um custo mais reduzido. Quanto mais ela evolui, mais caro se torna a correção dessa patologia. Então vamos lá, vamos pensar no seguinte, para você evitar isso, ter gastos nessa linha, se você fizer o plano de manutenção, o plano de acompanhamento técnico, ele vai dizer para você, isso é muito importante porque ele vai nortear o síndico, ele vai indicar para o síndico o que o síndico precisa ficar atento e corrigir antes que se agrave. E outro caso, também você tem a questão judicial, nos prédios de 5 anos, né? Seria o recomendável, quando receber o prédio, ter um profissional técnico, mas se não tiver, durante esse período, contrate um profissional técnico para verificar todas essas questões. Mesmo porque se você vai fazer dar entrada num processo judicial para reclamar alguma garantia, você tem que ter esse tipo de relatório, né? Para inclusive mostrar as manutenções que foram feitas, né? Sim. Então, se você não tem esse tipo de relatório, acaba prejudicando você, né? Sim. No caso, o que acontece? Você descobriu a patologia. Então, você tem o caminho de, no caso, entrar judicialmente, só que você não vai esperar todo o tempo para deixar aquela patologia agravar, todo o tempo do processo. Você tem que ir fazendo todos os tratamentos que forem necessários para não deixar ela agravar, ou até mesmo corrigi-las. Mas, por exemplo, eu tenho um piso. Sim. Se eu não cuidar do rejunte, pode virar uma patologia. Sim. E depois você vai lá reclamar que, por exemplo, está dando vazamento, por exemplo, no andar inferior. E depois, se você entra com o processo, vai descobrir que você não fez a manutenção. Sim. Né? Tem muito, esse é um ponto. Esse é uma das maiores brigas judiciais hoje, porque o síndico tem direitos e deveres. Qual que é o direito? Ele pegou o condomínio, ele tem que ser atendido pela construtora. Os deveres, fazer as corretas manutenções e inspeções. Então esse é um detalhe muito importante para o síndico, procurar sempre o conhecimento. Esse é um trabalho que você desenvolve, né? Que você vai criar um manual para ele de todas as manutenções corretivas que ele deve desenvolver, não é isso? Sim, manutenções corretivas, preventivas e periódicas. Um trabalho que nós desenvolvemos, estamos atuando aí na área com alguns condomínios, estamos buscando mais, porque em alguns casos, em alguns condomínios que eu fui, os próprios advogados estão direcionando os síndicos a procurar um profissional para acompanhar. Eu tenho visto muito isso. Os serviços no condomínio. Porque quando faz a preventiva, já tem um estudo que reduz 30% a manutenção corretiva, né? Sim, sim. Né? Então, além de tudo,
é mais econômico, né? Sim, não tem nem comparação. Uma manutenção estrutural hoje, dependendo da patologia estrutural, varia de 25 a 100 mil reais, mas isso a gente está falando em grande escala. Já vi prédio onde o vazamento chegou na coluna, se você que deteriorou de uma forma que se você tiver que trabalhar uma coluna, quanto vai ficar? É muito caro. Então, é isso que o pessoal não entende, né? E a água vai e você não percebe, né? Entendeu? Se não tiver profissional acompanhando, é complexo. E até bom você falar da água, que a água é a vilã, beleza né? da vida. É a beleza, ao mesmo tempo que a vilã é a beleza, porque ela acha os caminhos. Ela consegue destruir as estruturas de um jeito... Hoje nós temos um prédio, não vou falar o nome por causa que é complicado, que vai brigar na justiça por causa que a manta não foi colocada direito. Sim. Isso aí, no caso, é um vício construtivo. Isso. Porém, aí a construtora colocou aquelas injeções para poder evitar o vazamento. Mas é uma coisa paliativa isso aí, né? Na verdade, a água vai procurar outros caminhos, né? Sim. Aquilo é outra questão. Tem que se estudar a patologia e ver o jeito melhor para se solucionar. Por quê? Porque você tem casos que você consegue, vamos dizer assim, estancar a hemorragia, mas ela continua sangrando, ou resolver ela e ela não ocasionar mais problemas. O problema maior da patologia hoje é que uma ocasiona várias. Sim. Uma traz outra patologia. Quais as precauções que o síndico deve tomar quanto à patologia? É justamente isso. Perícia visual. O síndico pode andar no condomínio, conseguir identificar algumas coisas e se atentar a isso e procurar um profissional, um responsável técnico, que ele vai verificar e vai dizer se ele tem que se preocupar com isso e quais seriam os trabalhos a serem feitos para corrigir aquilo agora, antes de ocasionar um problema maior. A vistoria visual que o síndico pode fazer, isso aí é analisar, ver se tem ponto de infiltração, como é que está o rejunte das áreas comuns, com relação à parte hidráulica, verificar se tem algum tubo vazando, piscina. Piscina é um ponto importante. Fazer vistorias para verificar quanto ao rejunte da piscina e quanto à área comum, que também o rejunte tende a soltar. E isso ocasiona infiltração que pode determinar, a primeiro momento, que é da piscina e, na realidade, é da área comum ao todo. Mas, na sua opinião, o síndico tem condição de verificar todas as patologias do prédio? Não, ele pode... O que acontece? Isso aí é um caminho para ele se atentar a isso. As coisas mais simples. As coisas mais simples. Mas quem vai dizer para ele o que tem que ser feito? Qual é o estado daquela patologia? O que ela pode ocasionar? É o responsável técnico, um engenheiro ou um arquiteto. Eles vão direcionar o que tem que ser feito. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o síndico se atente mais. Olhe mais para o seu condomínio. Não que não olhe, mas olhe mais com outros olhos. O que a gente tem trabalhado no grupo é justamente trabalhar essa parte profissional do síndico. Nós indicamos que ele sempre tenha um advogado, que ele tenha uma boa administradora, mas que também tenha um engenheiro que acompanhe que acompanhe essa patologia do prédio, entendeu? Que muitos acham que é só quando quebra, ou seja, que daí vai fazer a corretiva, que tá bom, mas também não está vendo o que está acontecendo no prédio. Aí a gente vai aumentar o assunto até para a parte de prevenção de incêndio, de outras coisas mais que a gente tem visto por aí. Então o profissionalismo tem que aumentar muito nos prédios. Então por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para eles entenderem qual a importância de se ter um engenheiro no prédio para fazer esses tipos de laudo, que vocês não conhecem tudo, entendeu, pessoal? Vocês não conhecem. Vamos continuando então? Quais são os vícios aparentes mais comuns nos condomínios?
trincas, fissuras, rachaduras, infiltração. Esses são os mais comuns. A maioria é parte do solo, né? Uhum. E dali você tem N outras patologias. Tem estudos que... tem alguns estudos que determinam a direção da trinca. Você consegue determinar N casos para a situação, e outros estudos que aí remete a um acompanhamento técnico com equipamentos e tudo mais. Mas as patologias mais comuns seriam essas. Outro caso também que se enquadra em vício construtivo é piso soltando. Isso está em prédios atuais, que foram entregues vamos dizer assim, há 2, 3 anos. Isso está acontecendo e muito. Isso é um vício construtivo gerado através de produção. Porque normalmente você pega um piso que ele tem um pouco de massa aqui, um pouco de massa nas 4 pontas e um no meio. E isso tende a soltar com o tempo, com a dilatação, com a movimentação do prédio em si. Porque o que acontece? A melhor forma de explicar isso. Uma construção é uma forma viva. Sim. Ela sempre trabalha. Ela, vamos dizer assim, quando está calor, ela contrai ou dilata. Quando está frio, ela dilata. Então você tem ela trabalhando 24 horas por dia. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Uhum. E isso com o passar dos anos, porque ela além de trabalhar, ela aprende. Vamos dizer assim, ela acostuma a ter esses determinados trabalhos. Chega a um ponto que ela, vamos dizer assim, se você pôr uma carga a mais do que aquilo que ela aprendeu, ela tende a começar a dar problemas. O que acontece? A partir do momento que você entra com um profissional técnico que vai fazer todo o acompanhamento, vai direcionar o síndico nas manutenções e, vamos dizer assim, se precisar fazer uma reforma específica em algum ponto. A vantagem do profissional, do responsável técnico, é que além dele apontar o que tem que ser feito, ele pode direcionar isso. Como? Ele entrega um descritivo do que tem que ser executado. E com isso o síndico consegue apresentar para empresas, e todas as empresas teriam que seguir aquele caminho. E se você também chegar no determinado do prédio também, você vai dizer qual um prédio que seja mais velho, por exemplo, qual a obra mais urgente, qual a obra que tem que ser feita depois, a menos urgente. Isso, determina você também. Consegue determinar. Vamos dar atenção primeiro a essa trinca. Tem um nome para isso, né? O nome desse... Esqueci o nome. O condômino executando a retirada de paredes, alterações estruturais, sem um responsável técnico, com certeza é a tragédia na certa, né? Sim, a gente tem vários casos, né? Isso. Na palestra que eu faço, eu costumo usar aquele do Rio de Janeiro. Isso. Que justamente foi isso que aconteceu. Então, o que acontece? O porquê do responsável técnico? Porque ele vai direcionar, você pode arrancar esse piso sem comprometer a laje, porque um dos problemas que você tem hoje em reforma é que, vamos dizer, o condômino quer pôr uma tomada do outro lado da sala. Pela parede não dá para passar. Muitos resolvem passar pelo piso. Dependendo da altura do contrapiso, consegue. Dependendo, eles vão ter que romper a laje. Aí você já afeta uma parte da estrutura principal. O que a gente recomenda? Faça-se o estudo. O síndico faz o estudo. O síndico pede para um engenheiro fazer um estudo para ele dizendo o que pode ser tirado, qual parede, porque daí ele já vai ter um norte. Já vai saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O que o condomínio tem que ter, dentro das suas palavras, é que o condomínio tenha o engenheiro dele para dar o laudo. Sim. Não o engenheiro do proprietário que está fazendo. O proprietário tem que ter o engenheiro dele. Mas não o síndico aceitar o laudo do engenheiro do proprietário. Tem que ser confrontado. Porque não necessariamente o laudo do outro engenheiro está correto, né? Sim. Então é mais ou menos isso. Então
quando vocês forem quando vocês têm um engenheiro responsável, ele vai ele vai dar a palavra final, sim ou não, independente do outro laudo. E isso serve também, né, vocês devem saber muito bem também, para envidraçamento de sacada. Se o peso aguenta, se não aguenta. Uma série de obras dentro do condomínio que hoje parece coisa simples, mas não é. Vai colocar, por exemplo, antenas, aluguel para topo de telefonia. Aguenta o topo, aguenta? As empresas chegam lá e apresentam o laudo, mas vocês têm que ter um engenheiro à parte para acompanhar isso. Entendeu? Então é uma série de... O importante de ter um responsável técnico cuidando do condomínio é que ele vai conhecer o condomínio, ele vai saber tudo do condomínio. A partir desse momento ele sabe o que pode e o que não pode ser feito. O importante de você falar do envidraçamento de sacada é que tem que se atentar muito com isso, que nós trabalhamos com isso também, é o que muitos condomínios eles liberam para instalar, não fazem o estudo e começam a ter patologias. E outro problema é a carga de vento, que determina a espessura do vidro. Então isso é muito importante. Teve um condomínio que nós chegamos a verificar, um morador tinha colocado um vidro de 8 milímetros. A carga de vento daquele local pedia no mínimo um vidro de 10 milímetros. Então esses pontos tem que se atentar. Por isso tem que ter um profissional adequado. Outra coisa, por exemplo, né? Você vai pintar o prédio. Se você não tiver um profissional acompanhando, o que acontece? Primeiro, para pagamento. A evolução da obra para pagamento, né? Sim. Entendeu? Ele já pintou 15%, então ele vai receber 15%, que a gente chama de medição. Né? Por medição. Depois, a qualidade do material aplicado. Se ele está aplicando bem, se ele está aplicando mal o material, entendeu? Se ele tá utilizando os EPIs, se não está utilizando. O síndico não tem condição de avaliar isso, você tem que contratar um profissional para isso. No caso do trabalho em altura da pintura, NR35. Exatamente, uma série de coisas. Então, obra em condomínio sempre é muito complicado. Não só esse tipo de obra, outros tipos de obra que vão acontecer no condomínio. Se você tem um profissional contratado para isso, sempre ele vai estar lá acompanhando e vendo se está tudo adequado. Né? Sim. O bom do profissional acompanhando é que muitos não aplicam isso, mas você consegue reduzir o custo da obra. Sim. Por quê? Porque se você fizer sem um projeto ou sem um profissional acompanhando, a obra tende a se perder. A partir do momento que você tem um profissional e um projeto, ele vai nortear o caminho dessa sua obra e ela tende a reduzir o custo dela. Exatamente. O condomínio executando retirada de paredes, outras estudantes e o responsável técnico já conversou sobre isso, né? Sim. Por que receber o manual e projetos do condomínio? O projeto e o manual do condomínio, ele direciona bastante todos os profissionais. Muitos condomínios que nós estamos indo apresentam o problema de não receber isso, ou porque a construtora não entregou ou porque se perdeu com o tempo. É muito importante ter isso, porque isso direciona o profissional que vai executar os serviços. Ele vai indicar aonde é a parte estrutural, aonde passa a parte hidráulica e elétrica. Só que tem um porém nisso, né? Teve um projeto que nós pegamos que não deu para seguir ele, porque ele dizia que eles mudaram completamente. O tubo passava 1 metro à direita, ele estava passando a 3 metros à esquerda. Mas como que eles conseguiram aprovar isso na prefeitura? Então, porque você tem diferentes projetos. Você tem o projeto que se entrega na prefeitura é o projeto de implantação. O projeto que entrega para o condomínio é o projeto com todos os sistemas construtivos, elétrico, hidráulico e estrutural. São projetos diferentes. Sim. Então seria mais ou menos por isso que... Sim, mas a construtora não deveria entregar o real? Sim, deveria entregar o real. Mas aí entra na questão... como que é? No caso de um dos vícios. Vício construtivo. Por quê? Porque muitas dessas alterações
são feitas in loco e não são passadas para o projeto. Teve caso em condomínio que no projeto a prumada passava aqui, precisaram fazer um desvio nela, então alteraram a direção dela. E isso eles não passam de novo para o projeto. São alterações feitas em loco que o próprio profissional faz. E aí, o que acontece nesse caso? Aí não se altera o projeto. Então daí, no caso, se entrar judicialmente, eles têm que fazer um novo projeto e da forma que está atualmente, é isso? Não necessariamente. Eles teriam que apontar os erros. O recomendável é as construtoras resolverem isso antes, mas nenhuma resolve. A partir do momento que você tem esse problema, o melhor é você procurar a parte jurídica que vai dizer o caminho a se seguir quanto a isso. Mas vamos dizer assim, se nesse caso foi feito um desvio e esse desvio ocasionou patologia e ocasionou perca ao condomínio, aí sim entraria no caso judicial. Quais são as principais patologias que você pega em processo judicial? Normalmente é trinca, fissura, rachadura, lixiviação, que é o processo, das etapas do processo corrosivo da armadura, desplacamento de concreto e no demais brigas judiciais entre moradores, condôminos. Um condomínio que nós fizemos recentemente, eles vão entrar para tentar solucionar amigavelmente com a construtora. Então tem-se o norte, a construtora vai trabalhar em cima daquele norte, trabalhando todas as correções necessárias para o condomínio hoje. Então tem muitas patologias, não dá para prever. Você tem a patologia desde o piso até a pintura. A pintura, o mais comum é o desplacamento da pintura. Normalmente a construtora está errada ou é 50%, 50% aí? Então, em muitos casos, a construtora faltou. Só que o síndico também faltou com a parte da manutenção. É isso que eu estou falando. Faltou com a parte da É manutenção. isso que vocês têm que entender. Olha, esse cara é um perito judicial. Se vocês não têm uma manutenção preventiva, um estudo antes de vocês entrarem judicialmente, vocês vão ter dificuldade, ou não vão? Sim. Entendeu? Então é óbvio você ver, estou conversando com um perito judicial, ele que vai lá na justiça analisar o caso de vocês. Então é muito complicado, né? Então, olha só, uma dica que eu estou dando para vocês, né? Mas é isso aí, você tem mais alguma coisa para colocar, Waldemar? Ó, aqui é Waldemar para mim, mas assim lá na justiça é Waldemar, né? Então, cuidem do seu condomínio. Ele vamos dizer assim, ele é um sistema construtivo, ele tem vida. Ele vai dizer para vocês o que tem que ser feito. Procure um responsável técnico. Isso. Ele encaminhará, ele direcionará como será feito. Só isso. É só isso? E não é pouco, hein? Ó, a dica do cara não é pouca. Então, foi um prazer recebê-lo aqui, entendeu? Precisando, ele vai atendê-los prontamente, né? Sim. Me coloca à disposição. Se coloca à disposição. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.